Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas, do grego, autor Rick Renner. Hoje, 23 de fevereiro. Nosso tema, Espírito Santo, um parceiro que deseja assumir a responsabilidade por você nesta vida. Texto base está em 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A maioria de nós diria querer viver uma vida cristã vitoriosa, mas sem a comunhão diária com o Espírito Santo é impossível alcançar esses objetivos. A comunhão com o Espírito Santo é a plataforma de lançamento para uma vida de poder sobrenatural e de continuidade. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Quero que você observe a palavra comunhão. Nesse versículo, porque comunhão com o Espírito é o nosso tema de hoje. A palavra comunhão é a palavra grega koinonia, uma palavra que tem toda uma gama de significados, mas um significado primordial, que é o de parceria. Um exemplo de koinonia que transmite a ideia de parceria pode ser encontrado em Lucas capítulo 5, verso 7. Depois que Jesus proveu a pesca milagrosa. Depois dos pescadores terem trabalhado a noite inteira sem pegar nada, Jesus lhes disse para lançarem as redes do outro lado. Quando eles obedeceram, pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. Pedro sabia que não podia lidar com essa pesca milagrosa sozinho. Então, ele chamou outros pescadores que estavam em barcos próximos para irem ajudá-lo. Lucas 5:7 diz: então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Você está vendo a palavra companheiros nesse versículo? Ela é uma forma da palavra koinonia. Entretanto, em Lucas 5:7, ela se refere a parceiros legítimos e reais de negócio. Um estudioso diz que essa palavra usada nesse contexto nos faz saber que Pedro não era um pescador qualquer. Ele possuía uma empresa de pesca completa. E aqueles homens nos outros barcos eram seus parceiros comerciais ou seus sócios na empresa. Quer esses outros pescadores fossem coproprietários ou empregados que trabalhavam para Pedro, todos eles trabalhando junto no mesmo emprego e estavam focados em um empreendimento conjunto de pesca e venda de peixes. Tendo isso em mente, 2 Coríntios 13, 14 transmitia a seguinte ideia: e a parceria do Espírito Santo seja com todos vocês. Se você parar e pensar no assunto, isso realmente faz muito sentido. Quando o ministério terreno de Jesus estava em operação, ele e o Espírito Santo sempre trabalhavam juntos. Jesus foi concebido do Espírito Santo. Lucas 1:35. Foi revestido de poder pelo Espírito Santo. Mateus 3:16. Era guiado pelo Espírito Santo. Mateus 4:1. Jesus também curava as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Atos 10:38. Expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Mateus 12:28. Foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8:11. E sentou-se à destra de Deus nos lugares celestiais através do poder do Espírito Santo. Efésios 1, verso 19 e 20. Toda vez que vemos Jesus nos evangelhos, ele estará trabalhando de mão dadas com o Espírito Santo. Na verdade, Jesus até disse que ele não iniciaria nada por conta própria, indicando sua dependência total do Espírito de Deus. Veja João 5:30. Bem, se Jesus precisava desse tipo de parceria contínua com o Espírito Santo para realizar seu papel divino na terra, nós certamente precisamos dela também. Mas ainda há outra ideia transmitida pela palavra comunhão, koinonia.
a ideia de assumir a responsabilidade por alguém. Um exemplo disso está em Filipenses 4,14, quando Paulo escreveu aos habitantes de Filipos e os elogiou pela oferta generosa que eles haviam enviado para seu ministério. Ele lhes disse: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. A palavra associar-se aqui é outra forma de uso da palavra koinonia. Na época em que Paulo escreveu a epístola aos Filipenses, ele estava na prisão em Roma. Ao longo dos anos, ele havia viajado e pregado, levantando igrejas, trabalhando com líderes e dedicando sua vida à igreja. Mas nenhuma das igrejas nas quais Paulo derramou sua vida o ajudou financeiramente como deveria. A fim de cobrir suas despesas, Paulo trabalhava como fabricante de tendas durante o dia. Depois, ele pregava e treinava líderes durante a noite. Esse não era o melhor plano, mas pelo fato de ninguém prover seu sustento, era o que ele tinha de fazer. Ele estava derramando seu coração e sua alma em igrejas que não o estavam ajudando financeiramente a carregar o seu fardo. Paulo estava na prisão em Roma quando recebeu uma carta especial dos filipenses. Junto com essa carta, ele encontrou uma oferta considerável que a igreja de Filipos havia enviado para prover seu sustento durante seu tempo de dificuldade. Em outras palavras, a igreja de Filipos não disse simplesmente: vamos orar pela situação, irmão, e depois se esqueceu de Paulo. Em vez disso, eles entendiam a responsabilidade em ajudá-lo, de modo que tiraram uma oferta para prover seu sustento e para transmitirem seu amor por ele. Em outras palavras, eles assumiram a responsabilidade por ele. Paulo usa a palavra grega koinonia para transmitir esse significado, a mesma palavra usada em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, quando ele escreve sobre a comunhão do Espírito Santo. Assim, 2 Coríntios 13, 13 poderia ser lido também deste modo: e a responsabilidade do Espírito Santo sejam com todos vocês. Isso significa que, assim como o Espírito Santo quer se tornar seu parceiro, ele também quer assumir grande responsabilidade por você neste mundo. Se você quiser, ele ficará ao seu lado e observará enquanto você tenta fazer tudo sozinho. Mas, se abrir seu coração para o Espírito de Deus, ele assumirá um papel mais ativo em sua vida. Ele quer que você saiba que não está sozinho e que ele assumirá a responsabilidade por você. Se o clamor do seu coração é conhecer a parceria e a responsabilidade do Espírito Santo, não meramente como doutrinas mentais, mas como realidades constantes e diárias em sua vida, então, se decida hoje a conhecer o Espírito Santo como seu amigo íntimo. Faça dele seu parceiro. Permita que ele o ajude a cumprir com as responsabilidades do seu chamado em Cristo. Comece hoje a desenvolver uma jornada de comunhão diária com aquele que é maior e que está dentro de você. Deixe-o ser tudo o que ele deseja em sua vida. A fonte de sabedoria, poder e força para lançar você em direção à vitória. Minha oração para hoje. Espírito Santo, quero agradecer-te por ser meu parceiro neste mundo. Preciso da tua parceria. Sei que sem ti sou muito limitado naquilo que sou capaz de fazer. Tu vês o que eu não consigo ver. Tu sabes o que eu não sei. Tu tens sabedoria e discernimento que eu não tenho. Simplesmente preciso da tua ajuda se quero fazer o que Deus me pediu para fazer. Eu te peço que, por favor, me perdoes por todas as vezes que estive tão apressado que não dediquei tempo para ter comunhão contigo. De agora em diante, prometo que farei o melhor para consultar-te antes de tomar uma decisão ou de dar um único passo. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou guiado pelo Espírito de Deus. Tomo cuidado para não tomar grandes decisões sem consultá-lo primeiro. O Espírito Santo é meu líder, meu mestre.
e meu guia. Assim, conto com Ele para me ajudar a tomar as decisões certas e a tomar as atitudes corretas em todas as esferas da minha vida, minha família, meu negócio e meu ministério. Todos os dias experimento cada vez mais vitória, porque permito que o Espírito Santo dirija todos os meus passos. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você pediu ao Espírito Santo para ser seu parceiro de vida e ser o responsável por todos os seus cuidados e preocupações? 2. O que você pode fazer para tornar o Espírito Santo um parceiro mais próximo e ativo em todas as áreas da sua vida? 3. Você passou tempo de qualidade em comunhão com o Espírito Santo hoje, ficando um tempo na sua presença e simplesmente sabendo que Ele é o seu Deus? Sejam abençoados na prática da palavra.